Outros dois princípios decorrentes daqueles basilares, mas agora ligados aos agentes, ou seja, sujeito ativo, ou seja, o criminoso, são os princípios da pessoalidade ou intranscendência, né? E o princípio da responsabilidade penal subjetiva. O primeiro princípio, pessoalidade ou intranscendência, traduz que a punição no direito penal não ultrapassa a esfera do indivíduo. Isso quer dizer que, ainda que a pessoa seja menor de idade, o pai não responde por ela. Esse menor vai responder pelas medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda que eu, agente criminoso, venha a falecer, os meus herdeiros não cumprem a pena por mim. Esse princípio da intranscendência ou da pessoalidade exige que a punição do direito penal seja direcionada ao agente infrator, com uma pequena exceção, No direito penal, quando o juiz condena o sujeito, ele pode condená-lo a pena privativa de liberdade, mas também pode puni-lo por penas alternativas, e dentre elas penas pecuniárias, ou seja, que dói no bolso do indivíduo. E aí, uma vez que esse sujeito faleça, ele vai ter que abrir o inventário, ou seja, os herdeiros vão ter que abrir um inventário que vai ser o conjunto dos bens deste falecido infrator. Neste caso, ou seja, quando há bens deixados pelo infrator e estes bens ainda vão ser transferidos aos herdeiros, aquela pena pecuniária que lhe foi imposta, aquela pena em dinheiro que lhe foi imposta, ela pode sim ser creditada no inventário, ser creditada no espólio, naturalmente até o limite dos bens deixados, para cumprir a sanção penal. É como se eu fosse punido pelo direito penal a 4 anos de privativa de liberdade e fosse 4 anos fossem substituídos por uma pena pecuniária de R$20 mil. Eu faleço, os meus herdeiros abrem o inventário e os bens deixados pelo Patrick supera R$20 mil. Então, o credor, ou seja, a multa, ou melhor, a sanção pecuniária, ela é creditada no inventário e, naturalmente, esses 20 mil no qual foi condenado por uma pena alternativa serão, naturalmente, realizados ou sancionados. Agora, se eu não deixar bem nenhum, ou seja, se o inventário ou o espólio ou o conjunto dos meus bens não existirem, essa pena pecuniária ela realmente fica ineficaz ou inefetiva, porque esse princípio impede a cobrança dos herdeiros, exceto no caso do inventário, tá bom? O princípio da responsabilidade penal subjetiva, ele é simples. O penal pune o sujeito a título de dolo ou a título de culpa. Ele pune quando você quer ofender o bem jurídico ou quando você assume o risco de ofender o bem jurídico, mas ele também te pune a título de culpa, são os famosos crimes culposos. Então, você pode ser punido caso você não haja com o devido dever de cautela, imprudência, negligência ou imperícia. Então, o penal ele quer punir você quando você tem intenção ou assume o risco, dolo, ou quando, ainda que você não tenha a intenção de ofender o bem jurídico ou atingir um resultado criminoso, você acaba atingindo ele por uma imprudência, negligência ou imperícia. Tá bom? É claro que as modalidades dolosas e culposas nós falaremos ainda adiante quando tratarmos do artigo 18. Tá bom?